Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Bora falar de Bahia e Corinthians. Vitória corintiana 1-0. Que resultado importante. O Bahia, que está no topo, faz um ótimo ano, vem numa sequência, eu não sei se dá para chamar de preocupante, mas que liga ali um sinal de alerta. Eu estou muito bem acompanhado, Fábio Luciano, Gustavo Zupac, Mauro Naves, e aí os melhores momentos. Começando com o Fábio Luciano. Tudo bem, Capita? Boa noite. Tá mais tranquilo? Tudo ótimo, Felipe. Boa noite a você, ao Mauro, ao Zupac, boa noite a todos. É uma boa vitória do Corinthians, né? A segunda vitória consecutiva, além dos 3 pontos, né, que são importantes para o Corinthians nesse momento, para respirar um pouquinho fora da zona de rebaixamento, mas pela produção do time também, principalmente no primeiro tempo, né? Foi um time que marcou muito bem, um time que conseguiu usar a qualidade do Garro para criar algumas jogadas. A gente está vendo o lance do gol, né? Uma jogada que começa com ele, que passa pelo Yuri Alberto, e um golaço do Romero, tem a tranquilidade de driblar o marcador e colocar a bola no ângulo. Então é isso, acho que o torcedor corintiano sai orgulhoso do seu time, porque é um time que brigou, como vinha brigando em outros jogos também, mas que apresentou uma melhora tática, técnica nesse jogo, um resultado que traz muita confiança para o time. Gustavo Zupac, também quero te ouvir. Dá para dizer, talvez não tenha sido o melhor futebol do Corinthians, pode não ter sido, mas se não foi, tá perto. Mas pode não ter sido o melhor futebol do Corinthians, mas é talvez o melhor, considerando tudo, o melhor resultado barra perspectiva de, olha, talvez assim dê pra sair do buraco. Um abraço, Zupac. Mota, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes. Acho que a gente pode pegar o jogo de hoje e a vitória sobre o Fluminense lá no comecinho do campeonato. O Corinthians jogou muito bem contra o Fluminense na segunda rodada, terceira rodada, agora acho que terceira rodada do campeonato, e aquele jogo causou surpresa. Mas com o passar do tempo, a gente se deparar com o que seria o Fluminense do campeonato até aqui, aquela vitória ficou menos impressionante. Foi uma ótima vitória. Sim. Mas parecia ainda melhor porque a gente tinha uma ideia diferente sobre o Fluminense. Hoje não. Hoje o Corinthians fora de casa contra o Bahia, que é um dos melhores times do campeonato e que fatalmente controlaria o jogo, como com bola controlou parte do jogo. Então a postura do Corinthians para vencer o Bahia teria que ser exatamente a postura que foi. Então assim, a gente vai falar de méritos individuais aqui, tem vários jogadores que merecem destaque, mas não tem como não falar do enorme acerto do Ramon Dias ao escolher o sistema de jogo que ele escolheu. O Corinthians é um time, poucas vezes nos últimos anos, nas últimas décadas, jogou com 3 zagueiros. Hoje jogou e foi uma excelente escolha por vários motivos. O sistema com 3 zagueiros favoreceu os zagueiros, especialmente o André Ramalho, que estreou e é um cara que a gente tem que falar. O sistema com 3 zagueiros facilitou o trabalho do meio-campo, especialmente do Rodrigo Garro, que jogou muito bem enquanto teve fôlego, e a gente tem que falar também. E o sistema com 3 zagueiros e esse meio-campo mais fortalecido facilitou os atacantes, porque eles receberam várias bolas em condição de tentar definir o jogo no contra-ataque, mas tecnicamente, apesar do lindo gol, tanto o Yuri quanto o Romero não fizeram um jogo muito bom. O lance do gol foi maravilhoso. Agora, o restante do jogo, eles tiveram muitas dificuldades técnicas. Mas em termos de sistema, o Corinthians foi muito bem, sofreu só no final, e o Ramon Dias tem muito mérito no que a gente viu no jogo de hoje. É isso, temos na tela a campanha do Corinthians como visitante no Brasileiro. Primeira vitória, que vitória contra o Bahia, 2 empates, 7 derrotas. Venceu 1-0, aproveitamento ainda assim muito ruim, 16,7%. Mas pegando essa última resposta do Zupac, temos la mano de Ramon Dias nesse início de trabalho? Já dá para ver um Corinthians diferente? Assim, eu vou puxar um pouquinho para o sistema defensivo, Felipe, com relação à estreia do André Ramalho, né? A gente, como o Mauro falou, fica um pouco mais protegido no sistema com 3 zagueiros, mas a importância da experiência que ele trouxe para esse sistema, né? O Kaká e o Félix Torres são bons jogadores, mas são rápidos, mas são um pouco ansiosos, né? Eles são um pouco estabanados, precipitados, e aí faltava ali nesse sistema, um cara mais tranquilo, um cara que tenha a tranquilidade de sair com uma bola mais curta. Eu gostei muito da movimentação dele como líbero, porque logicamente a gente olha para um zagueiro, imagina que ele só vai jogar atrás da linha dos dois, né?
Só que ele, em muitos momentos, ele conseguiu ter o feeling da jogada e antecipar várias jogadas criadas pelo ataque do Bahia. Então eu acho que fez muito bem. Trouxe um pouco mais de tranquilidade também para o meio-campo do Corinthians. Por exemplo, quando você joga com uma linha de 3, com o Alex Santana e o Rian no meio-campo, você deu um pouco mais de liberdade pro Garro. Então o Garro não teve que fazer uma recomposição de marcação. Ele ficou realmente destinado ali à função de criação de jogadas. E enquanto ele esteve em campo, o Garro foi muito bem. Então, assim, são ideias do Ramon, né? Então ele opta em mudar o esquema, ele escolhe as peças. Eu gosto muito desse sistema hoje no Corinthians, com 2 homens de frente só. Eu acho que é importante você, na fase ruim, no momento ruim do time, você olhar um pouquinho para trás, você dar mais segurança para o seu time, você dar um pouco mais de sustentação no meio-campo. E hoje as coisas funcionaram porque eram 2 atacantes, mas com um jogador de maior qualidade do Corinthians, tendo liberdade de criar, tendo liberdade de não ter que recompor tanto na linha de marcação, que é o Garro. Então, assim, eu acho que é um sistema que pode ser usado em alguns momentos, na minha opinião, com 3 zagueiros, quando o jogo for fora de casa, quando isso pedir, mas também quando o Corinthians optar, o Ramon, por jogar com uma linha de 4, mas fortalecer o meio-campo. Eu acho que vai funcionar muito bem. O Corinthians com 3 zagueiros, né, com homens de meio campo e 2 atacantes. E quando for mudar esse sistema, você olhar mais para o meio campo do que para o ataque. Eu acho que assim o Corinthians vai conseguir ter um pouco mais de segurança defensiva, um time um pouco mais equilibrado, e foi o que a gente viu hoje. O Corinthians foi um time diferente de jogos anteriores. Foi um time que teve a segurança defensiva, que teve qualidade no meio campo e no trabalho do dia a dia, com as peças que estão chegando, trazendo confiança para alguns jogadores também que precisam disso para retomar aí o seu melhor futebol. O Corinthians conseguia encontrar mais resultados positivos. Em relação ao André Ramalho, foi inteligente a escolha do Ramon para que ele estreasse nesse contexto, porque assim, dos zagueiros que o Corinthians tem, o André Ramalho é o melhor tecnicamente, mas ele é o mais lento deles. Sim, e por ter acabado de chegar, ele naturalmente é o menos preparado e o que tem menos entrosamento, natural. Então, o melhor contexto para ele estrear era potencializando o que ele tem de bom e protegendo o que poderia ser algum tipo de fragilidade nesse contexto contra um time que ia atacar bastante, que era o Bahia, em um jogo em que o Corinthians não teria o Ranieri, que é o seu melhor marcador. Então ele cerca o André Ramalho com 2 zagueiros rápidos, Kaká pela esquerda, Torres pela direita, e por serem rápidos, eles não só dão tranquilidade para o André Ramalho desarmar como desarmou, jogar posicionado, jogar tranquilo, como por serem zagueiros rápidos, eles também, e nem aconteceu tanto, mas eles possibilitavam também aos alas subirem mais, porque a cobertura que o Félix Torres poderia fazer para o Mateuzinho e que o Kaká poderia fazer para o Hugo, elas tinham como ser competentes pela velocidade. Então, assim, estou com o Capita sobre... não acho que esse será o Corinthians daqui para frente, em relação ao sistema. Sim. Mas, e ele fez isso no Vasco, os jogos mais complexos que o Vasco teve no ano passado, em relação a contexto, por exemplo, clássico contra o Flamengo, que o Flamengo ia atacar, o Vasco ia ter que defender muito. Ele montou o Vasco com 3 zagueiros, o Vasco se comportou bem. Então, para determinados jogos, especialmente os fora de casa, eu acho que esse modelo de time funciona bem. Por exemplo, quinta-feira tem Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena, é um confronto direto, o Corinthians está brigando com o Grêmio para ver quem não volta, né? O Grêmio ainda está, né, na zona de rebaixamento, com a vitória do Corinthians está fora, mas para esse jogo, por exemplo, já acho que ele vai com uma linha de 4, com o André Ramalho como um dos zagueiros, mas com uma linha de 4. Mas a gente já vai vendo mudanças na equipe do Corinthians, né? Por exemplo, no próprio jogo contra o Criciúma, que foi a estreia, o time jogou com o Wesley, mas o Wesley não foi um ponta aberto, o Wesley foi um atacante um pouco mais por dentro, era o Hugo que estava passando. Hoje ele já foi com uma dupla de ataque. Então, assim, acho que para esse momento ele não imagina o Corinthians com pontas bem espetados. E aí vai usar jogadores um pouco mais por dentro e vai usar os laterais. Passando um pouco mais, especialmente nos jogos. E aí ele tira quem? E ele tira quem na defesa? Vai tirar, acho que ele vai tirar o Kaká, o Félix Torres. Bom, eu tiraria o Kaká e deixaria o Ramalho pela esquerda. Na Holanda ele jogou pela esquerda. Sim. E o Félix Torres gosta de jogar pela direita. E aí volta o Ranieri no lugar do Rian, né? Ranieri, Santana, Garro, Coronado, imagino, se tiver condições, ou Garro e Wesley, com Romero e Yuri Alberto. Né? Com essa chegada de mais gente para o meio, pode ser que provavelmente para frente ele passe a jogar no 4-4-2, ele
ponha mais gente no meio campo, que vai ter muitos... E tem alternativas. Muitas opções para o meio, né? O próprio Bidon perdeu um pouco de espaço, mas na hora que o time encorpar, o Bidon pode voltar. A gente tem visto, assim, no jogo de estreia, o Ramon terminou o jogo com 3 sistemas diferentes dentro do jogo. Hoje ele também começou do 3-5-2, variou para um 3-4-3, então ele está trabalhando taticamente. Não dá para dizer que o Corinthians vai ser isso aqui daqui até o fim do campeonato. Mas nesses 2 primeiros jogos, o impacto do técnico e dos jogadores que chegaram existiu. Quanto tempo vai durar esse impacto? Vamos observar. Mas nos 2 primeiros jogos, porque o Santana jogou bem também contra o Criciúma. Jogou. Né? Então, assim, o primeiro impacto de quem chegou é visível. Por quanto tempo, não dá para saber. Agora, eu acho, até sabe, isso, Felipe, fala, que é o Mauro. seguinte, assim, o time não estava acostumado a ganhar fora de casa. Eu acho que isso psicologicamente também pesou, porque no primeiro tempo, o Corinthians fez 6 finalizações e o Bahia 3. É isso. No segundo tempo foi 14 pro Bahia e 1 do Corinthians. Porque eu acho que aquelas, gente, não vão deixar, E olha vamos que mais o Corinthians segurar. teve várias Precisamos situações ganhar para sair, encaixar o contra-ataque. para fazer Os essa meias transição. colocaram os atacantes em Isso. várias situações de executar o contra-ataque e finalizar mais. Mas eles desperdiçaram todas as chances de contra-ataque Exatamente. que o meio campo gerou para o Corinthians. Então, era isso que eu queria trazer, porque não houve nada esse ano, nada no Corinthians, que eu olhasse, mesmo um brilhareco aqui, outro ali, e falava, olha, há uma luz no fim do túnel, há um norte. O Garro chegou e desde sempre ficou muito claro que ele era muito bom. Mas mesmo assim você não falava, não, ele vai resolver, ele vai... Essa mostra, e concordo com o Zupac, Mas é porque no isso sistema, significa... o Garro, por exemplo, estava um pouco mais sacrificado. É filho. isso. É isso que é você entender Não, ele não tocava as com peças ninguém. que você isso. tem para poder extrair o melhor do seu jogador, né? Montar um sistema para que isso flua mais fácil. Porque assim, o Garro, quando ele jogava com 3 homens no meio campo, automaticamente o Garro tinha que fazer muita recomposição defensiva. Ele tinha que fechar os espaços, né? O Corinthians vivia uma fase ruim, enfim. Hoje, o Garro já pensou em fazer mais a dele fazer só. mais a dele, do meio para E frente. também contou com não sorte, né, mas o fato de que o Bahia não é um time de poder de marcação. de muita Os homens de meio campo do Bahia, intensidade no eles meio campo. jogam. Sim. Caio Alexandre, Jean Lucas, Ribeiro e Cauli jogam. Então, o Garro não foi marcado. Então, o meio campo do Corinthians facilitou a vida do Garro e o meio campo do Bahia facilitou a vida... E ele jogou livre. Se o Garro, muitas vezes, a gente percebia que o Romero, né, voltava na marcação por um lado, o Roberto pelo outro, e o Garro ficava um pouco mais centralizado, mais do meio para frente, como ele tem que jogar. Sabe, a gente olhar para o Garro e entender assim, na hora da recomposição de marcação, outros jogadores vão fazer essa função. Ele pode voltar um pouquinho mais lento, lógico que, né, fazer uma sombra num cabeça de área, enfim, no meio campista, mas quando o Corinthians retoma a bola, ele tem força do meio para frente para uma arrancada, para criar uma jogada, mas isso é o que a gente está falando, é o dia a dia do Ramon com esses jogadores, para que ele entenda aí o que ele tem de melhor. O que eu senti falta hoje um pouco, em cima do que o Zupac falou, foi do Mateuzinho e do Hugo. Isso vai ter que ser trabalhado. Sim. Eu acho que é uma tendência que eu jogar com 2 atacantes, mas um pouco mais centralizados. Mas quando isso acontece, os laterais precisam trabalhar mais. Então, assim, você olhar para trás, o Mateuzinho ou o Hugo, você olhar para ele, o Mateuzinho olha para trás, bom, se eu posso sair um pouquinho mais, porque no balanço do time, a minha cobertura ela é feita com o Félix Torres. Isso acontece com a subida do Hugo e o Kaká fazendo também essa cobertura quando o Corinthians joga com 3 zagueiros. Quando, na minha opinião, jogar com 3 homens de marcação no meio e o Garro centralizado, quem faz esse balanço da marcação são os volantes. Então, isso é que faltava ao Corinthians, um pouco mais de ideia, aonde o sistema com 4-3-3 não estava mais funcionando. E parece que o Ramon tem novas ideias e vai conseguir, através da confiança dos jogadores e do dia a dia de trabalho, dar mais opções de sistemas para que o Corinthians jogue melhor. Então, mas onde eu ia chegar é que não houve nada nesse ano que me fizesse acreditar, cara, dá. Sim. Assim, e eu não estou dizendo que eu falava, não vai dar, mas assim, você não via nada, você viu o problema fora de campo? Nenhum. Você não via a bola, você viu um ambiente ruim. E uma das aí precisa falar, porque quando critica a torcida do Corinthians muitas vezes era a sanidade no caos completo. Você falou, cara, assim, em estádio principalmente, assim, um comportamento incrível, e eu não via nada. Essa semana me faz, e aí de novo
reforçando. Concordo com o Zupac, essa semana não diz o que vai ser o Corinthians em dezembro. Mas trabalho. Um técnico que é cascudo, um cara que pra mim tem potencial de ser muito popular no Corinthians. Ele sabe falar a língua do povo, sabe carismático, unir torcida com o time. E jogadores, aí tantos que já estavam, o Garro tá há pouco tempo, mas já estavam numa configuração que potencializa essas virtudes, ao mesmo tempo subindo ali a capacidade de quem estava lá desacreditado. Aí hoje a gente viu o Yuri de novo dar umas tropeçadas na bola, e mesmo assim meter um bolão pro Romero, que também muitas vezes é criticado, e vai lá e faz o gol da vitória. E esses reforços, Alex Santana, André Ramalho e tudo mais. Então, essa é uma situação essa é uma semana que eu falo, cara, dá. Em nenhum outro momento eu falei isso em relação ao Corinthians. Eu acho que esse é o grande lance da semana. Mas aí eu queria falar do Garro mais, porque... Cara, é impressionante. O Garro é impressionante. O Garro não é ecossistema minimamente que potencialize ele, um atacante que ele vai poder meter a bola e o cara concluir, um sistema que marque mais por ele. Ele joga demais, o Pac. Ele é um ótimo camisa 10. Assim, o que às vezes me incomoda um pouco no Rodrigo Garro, e aí é questão de característica, eu acho que ele poderia ser o meia que batesse mais pro gol, né? Contra o Vitória ele fez 2 golaços, mas a gente vê pouco o Garro participando ativamente, terminando os lances decisivos do jogo. Mas ele com a bola no pé, ele dentro desse elenco do Corinthians, que é um elenco ainda bastante desequilibrado, ele é uma raridade do ponto de vista técnico, né? Então, assim, em um jogo em que as coisas funcionam muito bem como foi o jogo de hoje, ele tecnicamente sobra. E especialmente no primeiro tempo, quando ele estava também fisicamente melhor, ele teve uma ótima atuação, mas que os atacantes terminaram mal várias jogadas. Mas ele pifou os homens de frente bastante durante o jogo. Mauro, nesse aspecto vamos físico, rapidinho. O Edu já apareceu ali na tela. Legal, Quando legal. o Edu aparece, ele traz alguma coisa para o nosso debate. Eduardo Afonso. Prioridade. O pós-jogo de Bahia e Corinthians. Boa noite para você, Edu. Tudo bem, Mota? Como é que você está? Boa noite a todos os comentaristas, Fábio Luciano, Mauro Naves, o PAC, Fã de Esportes. Aqui é a sala de entrevistas da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a do visitante, onde daqui a pouquinho aqui está tudo sendo preparado. O Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias, é uma entrevista conjunta. Vem falar desta primeira vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia vencido o Fluminense, o Vitória e também o Criciúma, todas na Arena Neoquímica. E agora sai de casa, consegue essa vitória, sai da zona de rebaixamento, pula para a 14ª colocação, perde o Gustavo Henrique com o 3º cartão amarelo para o próximo jogo, que é contra o Grêmio. E contra o Grêmio há uma chance enorme do Corinthians engatar 3 vitórias na temporada. Isso só aconteceu uma vez. Foi exatamente numa vitória contra o Argentino Júnior 4-0 pela Sul-Americana, depois uma vitória contra o América de Natal na Copa do Brasil 2-1 e na sequência a vitória contra o Racing 3-0. Entre 14 e 28 de maio, só esta sequência de 3 vitórias que agora o Corinthians tem ótima chance de fazer e não só se distanciar, jogar um rival mais um pouco para baixo no jogo que acontece na próxima quinta-feira na Arena Neoquímica. Aliás, semana difícil, Grêmio e Atlético Mineiro, os 2 adversários do Corinthians. É o seguinte, o Corinthians vai ter zona mista hoje, vamos aguardar, jogadores do Corinthians vão falar. A festa após o jogo, a comemoração foi muito grande, com boa parte da torcida do Corinthians que esteve aqui na Arena Fonte Nova. O corintiano lotou o seu espaço, o torcedor do Tricolor lotou o estádio, 48.346 torcedores, pessoas acompanharam esse jogo. Claro, de um lado, um torcedor do Tricolor de Aço saiu insatisfeito, vaiando a equipe, segunda derrota em casa seguida do Bahia, que via com uma invencibilidade gigante aqui na Arena, perdeu do Cuiabá e agora perde para o Corinthians, se desgarra um pouco ali do G4 e pode até sair do G6 no complemento da rodada. Além disso, o Bahia, para o jogo contra o Atlético Goianiense, perdeu todo mundo, perdeu o Canu, perdeu o Vitor Cuesta, a dupla de zaga titular, já não tem o Gabriel Xavier que está machucado e perdeu ainda o Biel, que tomou um cartão amarelo no banco de reservas. Não vai ter zagueiro. O Rezende, que nem é zagueiro, terminou como zagueiro, porque faltavam opções ao Rogério Ceni para montar a zaga no final da partida. O Bahia só assustou, só incomodou mesmo nos acréscimos, né? O jogo ficou uma loucura. 2 bolas na trave, uma confusão na área, uma defesaça do Hugo Souza foi um dos destaques do Corinthians. Enfim, só nessa hora que o torcedor do Bahia, do Tricolor, vibrou mesmo, mas o gol não saiu. Vamos tirar muitas dúvidas do torcedor corintiano em relação a reforços, a tudo aquilo que vem acontecendo, mas a vitória veio. E olha, Felipe Mota, é bom vencer, mas quando você vence 2 times do mesmo estado, na mesma partida e na mesma rodada, é até meio inédito. O Corinthians venceu o Bahia
e por tabela venceu o Vitória, que entrou no lugar dele na zona de rebaixamento, Felipe. É verdade, o Grêmio bateu o Vitória e agora Corinthians e Grêmio, como se aqui jogo vai ser, hein? Corinthians e Grêmio nessa semana. Já já o Eduardo Afonso retorna com mais destaques deste Bahia Corinthians 0 e Grêmio, Mota, pro Corinthians. que é confronto de Copa do Brasil, inclusive. É verdade. Jogam quinta-feira pelo Brasileiro, Nossa. uma semana depois se enfrentam de novo em São Paulo pela Copa do Brasil. É verdade. E fora da arena ainda, do Grêmio, que eu acho que hoje é que saiu a data, que é dia 1º de setembro, que vai estar lá. Então, em agosto, vai ter que em Caxias, disputar essa vaga aí fora de lá. A gente estava falando do Garro, uma coisa que me chama a atenção, que o Zupac tinha falado, no primeiro tempo, quando ele estava bem fisicamente, cara, mas para mim ele já tem que estar ótimo fisicamente, porque ele vinha fazendo 90 minutos com o Antônio. Foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Cruzeiro, mesmo perdendo, ele jogou. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!